Os arquétipos também podem ser entendidos como grandes modos coletivos, de muitos, de todos, de exprimir, organizar e ou conter sentimentos. São modos psicomotores de elaborar afetos, são forças sensíveis. Assim, objetos simbólicos abstratos, como o Teorema de Pitágoras, guiam o projeto e construção de inúmeros artefatos humanos, todos os dias. Mesmo mundos imaginados, Olimpo, Valhalla, céu, inferno, o outro lado, influenciam o comportamento das pessoas neste mundo. Estas representações abstratas têm uma eficácia física. Elas podem e mudam o mundo. Elas são tão reais e concretas como a força da gravidade ou o impacto de um projeto. Então, olha aqui, aí, viu, Maria Cília, aqui então tem uma coisa interessante, ó, o Gaiarsa e o Deacon, dizendo que esse Deacon aqui é muito importante, o livro dele se chama O Animal Simbólico. Gente, então imagine assim, essas formas que são construídas na cultura, que envolvem modos de comportamento, ideias, sentimentos, eles se estabilizam e têm uma duração, eles duram mais do que aquela vida específica que produziu aquilo. Então, Raquel, como você estava falando, se uma determinada cultura na África produziu Oxum, esse esquema motor Oxum, esse esquema motor é também um esquema de sentimentos, também uma forma de pensar, uma forma de estar no mundo. A Oxum vai durar mais do que a cultura específica lá da qual surgiu o Oxum como uma solução para a produção daquele modo de vida. Isso aqui é muito lindo, tá? Isso aqui, olha, aí se eu quiser deixar de ser Gaiarsa e virar internacional, o nome do pai, eu falo, isso aqui tem um antropólogo mexicano, mas que trabalha nos Estados Unidos, que da área da antropologia corpórea, que defende isso, exatamente isso, que ele chama isso de esquemas motores reificados como forma de cultura, que se expressam como demônios, que se expressam como arquétipos, que se expressam como, enfim, todos esses seres, né, do imaginário, que são esquemas motores e que ocupam o nosso corpo. Esses esquemas são expulsos nos rituais, são incorporados nos rituais. Produzir cultura no corpo é aprender a construir, né, incorporar umas coisas dessas, tirar outras, né? Então isso é muito interessante, é muito bonito, porque é isso que é imaginário, deixa de ser tão etéreo e ganha gravidade. São esquemas motores que se perpetuam e que a gente vai incorporando ao longo do tempo. Ou seja, ele tem mais duração do que as vidas individuais. E esses são os esporos da cultura que a gente falou outro dia do Edgar Morin. Essas imagens, esses esquemas, eles continuam. Esses esquemas estão aí. A Lilith é um esquema motor, né? Sobretudo aquela imagem, vocês percebem? É um esquema motor reificado como forma da cultura, que tem os sentimentos específicos que correspondem a ela. Se eu, como atriz, for para um palco começar a imitar aquela Lilith, essa imitação vai trazer esses sentimentos correspondentes, inevitavelmente. Na hora que eu fizer aquele movimento, na hora que abrir a perna, essa Lilith vem, ela carrega sentimentos, ela carrega uma história. 6 personagens à procura de um autor, Pirandello, né? Aqueles 6 personagens são esquemas motores, que queria contar aquela história. Eles estão procurando um autor que conte aquela história para a qual eles foram feitos. Então, esses esquemas motores têm autonomia com relação a cada corpo. São esquemas motores, nos incorporam, né? Faz parte da cultura imitar esses esquemas, incorporar esses esquemas ou tirá-los do nosso corpo para fazer outra coisa. Isso é muito importante. Então, é um imaginário que está na gravidade, está no campo gravitacional da Terra, que tem peso, que tem direção, que tem espacialidade. Tem um gesto que acompanha, tem uma pose, tem tudo. E como é que é pôr atenção nisso, né? Em função de que ela é um resultado de todos, né? Das experiências de todos. Eu acho que a questão dessas teorias todas é que elas estão querendo dizer para o cânone, olha, não existe o binarismo força
matéria, substância e força. Não é separado, é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Eu acho que é um pouco isso. Essas representações abstratas têm uma eficácia física. Elas podem e mudam o mundo, mas de que jeito? As ideias mudam o mundo. Tá, sei. Mas aí ele diz assim, como elas são reais e concretas, como a força da gravidade ou o impacto de um projétil. Joga Jeová na cabeça deles. São imagens que de fato têm um efeito de empurrão, tem um peso, tem uma forma, tem um efeito concreto sobre os corpos. Vai modificar modos de vida, vai modificar posturas, vai pôr para baixo, vai pôr para cima, vai pôr de lado, vai levar para cima, vai fazer algo, sabe? Essas imagens, elas têm efeito na gravidade, né? Como a força de um projeto. Então, isso é muito bom. Entender como que essas imagens estão no campo dos afetos, no campo de forças, produzindo coisas de verdade, né? Não estão, assim, evaporadas por aí só. Quer dizer, são imagens que vão trazer sentimentos. Se você for fazer representar aquilo, aquilo vai trazer sentimentos tudo de novo. Então, esse modelo se monta outra vez, né? E provoca em quem está assistindo ou em quem está lendo a mesma ação, né? Claro, a gente está falando Lilith, é uma imagem poderosa, grandiosa, é um anjo, um demônio, né? Um ser mítico. Mas vocês imaginam no dia a dia o que são essas incorporações, esses encostos no reconhecimento. Então, por exemplo, você é psicanalista, Maria Ercília. Não basta você ter o conhecimento psicanalítico, você tem que parecer uma psicanalista. Então, a psicanalista, você de alguma forma vai ter que incorporar uma psicanalista para ser reconhecida enquanto psicanalista. Então, nessas imagens, nessas formas, esses esquemas motores reificados como forma de cultura, está nessas relações mais básicas de identificação e estranhamento social. Para você ser reconhecido é conhecer de novo. Então, tem que ver no corpo da Fernanda uma intelectual. Então, a Fernanda tem que aprender a fazer a intelectual no corpo dela. Ser reconhecido como acadêmica, ser reconhecido como psicanalista, ser reconhecido como mulher respeitável, que é hoje o inferno para a gente, o que é fazer. Outro dia eu estava vendo um canal de esquerda importante, aí um dos jornalistas falou para uma moça que é ótima, mas ele virou para ela assim, você sabe que eu gosto muito do seu jeito, tenho uma admiração especial por você. Todo esse trabalho que você está fazendo de performance, da mulher que você mostra ser, está aqui na minha aprovação masculina, é uma prova. Ele aprova a performance, ele aprova o jeito, ele aprova o modo como ela mostra ser mulher, intelectual, respeitável e tal. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente está o tempo todo submetido a isso. Isso é então, assim, a questão da identidade é algo que produz angústia, produz ansiedade, dá medo de exclusão, de ser excluído, serei aceito, serei excluído se eu fizer assim. E a gente está o tempo todo tentando descobrir, fazendo um jogo. Fazendo um jogo é fazendo um jeito. Tudo isso tem a ver com performance, com esses processos de identificação e estranhamento que tem a ver com esses esquemas motores como forma de cultura. Ver o que esse corpo está fazendo para pertencer àquele mundo ou para destruir aquele mundo. Como que ele está jogando nessa coisa? Aí que vem a topografia, o mapeamento. O Gaersa dizia que a gente está o tempo todo nessa dupla visão, né, no mínimo. Ou a gente está reparando nas semelhanças, que é o que produz identificação e reconhecimento, né? Ou na diferença. Naquilo que está ali, que não está no processo de reprodução, de repetição, né? Porque aí tem um olhar sobre a estrutura, tem um olhar sobre aquilo que se repete, tem um olhar sobre essas formas que a gente está falando, que estruturam uma certa realidade, um certo modo de vida e que se perpetuam, mas também tem um olhar sobre aquilo que é só ali, né? Tem isso, a pessoa está fazendo aquilo lá, mas dentro daquilo ela está fazendo uma coisa outra, que o Bourdieu chamava de estratégia, que o Deleuze às vezes chama de diferença. Só que o Garcia era um cara que na clínica achava que tinha que olhar a diferença, para a pessoa ir se reconhecendo mais na sua diferença do que na sua repetição, embora ele pudesse apontar a repetição também. Mas por que o Garcia era isso? Porque eu acho que ele enfatizava muito o indivíduo, é um cara dos anos 70. Então ele dava essa priorizada, né? Uma coisa mais Rogers, né?
O que elabora e toca o significado é sempre uma força que abala o corpo. Sempre será uma tendência de movimento, um empurrão, um puxão, um redirecionamento, mesmo que venha como uma palavra lida ou falada. Sempre provocará algum movimento, seja no olhar ou na respiração, o qual invariavelmente afetará o conjunto, porque nada no corpo se move sem que todo o corpo se envolva. Importa deixar emergir as imagens ligadas à mãe Índia, mais favorável ao desenvolvimento da nossa razão de ser. Gambini. Aqui ele tá buscando um estatuto, né, para essa memória indígena. Assim, olha, as imagens do indígena brasileiro são tão antigas quanto a literatura védica. Uhum. Por que você baba para os Vedas e ignora essa memória? Edgar Morin disse que uma cultura aniquilada deixa restos de mensagens de pólens que seguem no carro dos invasores. Uma cultura morre, mas fragmentos do seu código podem infiltrar-se, como vírus, no código cultural da sociedade bárbara, nele sobrevive e finalmente contribui para formar outra civilização. O turbilhão destruidor da história, ao varrer em todas as direções as culturas em migalhas, também dispersa esporos. Entre esses esporos está a cosmovisão de nossa mãe Índia e de seus valores, até aquela instância simbólica que confere à criança um lugar especial entre nós, embora parcialmente submergida entre outras forças. Nossa, isso É o turbilhão destruidor da história, ao varrer em todas as direções as culturas em migalhas, também dispersa esporos. Né, Raquel? De repente foram lá, escravizaram os negros, tentaram cristianizar, mas de repente lá num canto da Bahia, os esporos da Oxum, né, ganha forma, né, fertiliza, cresce naquele ambiente, né, dentro do candomblé. Então, eu fico até emocionada, eu acho essa coisa mais linda. E se a gente imagina esses esporos como esses esquemas motores que vão, de alguma maneira, se reproduzindo, se modificando, que é um imaginário que é corpóreo, em algum momento surge aquele gesto, Oxum. Em algum momento surge aquela postura nanã. E essa postura traz toda uma memória, né, junto com ela. Então, eu acho que é muito lindo, né, gente? Não é bonito? É porque tem a história e a escrita da história, né? E a gente poderia entrar para um outro lugar. Porque uma coisa é a história, a Constituição, que é esse fluxo que os nossos autores estão falando. E outra coisa é a escrita da história, né? A escrita da história que produz uma outra coisa também. Ser brasileiro e estar no Brasil, um pensamento fora do lugar. O desenvolvimento do pensamento filosófico brasileiro foi historicamente prejudicado por ter olhado a filosofia que se fazia na Europa como um objeto, não como um processo que dizia respeito às questões relativas ao modo de viver europeu. Isso prejudicou uma resposta filosófica às nossas próprias urgências históricas e existenciais. Roberto Gomes repara que até hoje ainda sobrevive um certo resíduo disso quando, querendo ser sério, para então ser levado a sério, policia-se o que pensar, o que ler, o que escrever. Esse mesmo autor repara que, hoje, as forças tirânicas do mercado financeiro estão em vias de conseguir aquilo que regimes totalitários de direita e esquerda não conseguiram ao longo do século XX. A destruição da memória, a pretexto de uma infernal máquina autorreguladora que, a partir do dinheiro eletrônico, fabricaria milagrosamente mais dinheiro. Esse Roberto Gomes aqui, eu gosto bastante dele. Ele é muito clássico assim da filosofia brasileira. Ele escreveu o primeiro livro, fazendo um livro crítico sobre o que é fazer filosofia no Brasil, nos anos 70, que se chama Crítica da Razão Tupiniquim. E aí teve uma edição nos anos 90, se não me engano, ou 2000 e pouquinho. Esse livro está sempre recebendo novas edições, mas ele fez um prefácio novo, atualizando algumas questões desse livro.
E esse prefácio, então ele fez a mesma estratégia do Nome do Pai que a gente está tanto falando hoje. Ele fez um prefácio com o Deleuze. Ele falou assim, olha, essa filosofia marginal, a filosofia da Deleuze está bombando aqui no Brasil hoje, mas olha, nesse livro aqui, eu já mostrava como. Então ele usa o Deleuze como o Nome do Pai para dizer, ó, estão vendo? Então, ele fez no livro dele, um livro que deu super certo, tá, gente? Esse A Crítica da Razão do Piniquim está sempre nas livrarias. Nunca deixou de estar, né? Mas mesmo ele, com esse livro que até hoje é lido para o pessoal, um dos pouquíssimos livros, assim, divertidos, bem-humorados e críticos sobre filosofia no Brasil, mesmo ele foi lá, aproveitou e colou o Deleuze ali para dizer, tá vendo? Que também é uma concessão ao reconhecimento do pai europeu, né? A filiação europeia, né? Essa questão da filiação é muito importante, né? E ele também fez essa filiação. Agora, claro, o que a Nina está dizendo, eu concordo com ela, às vezes ela tem uma função estratégia, a gente faz isso para ganhar espaço, né? Então, eu fiz isso estudando o Gaiarsa, né? Fui fazendo filiações, chance, e ganhando espaço, né?